Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste aqui pelo canal 3, o canal plural da NET em São José dos Campos. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, hoje trazendo o universo dos nanosatélites. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, abriu suas portas pela segunda vez para organizar um torneio de CubeSats, os pequenos satélites que podem ir ao espaço e ajudar bastante a nossa indústria aeroespacial. Vamos conhecer um pouco desse torneio, uma iniciativa inédita na América do Sul. Acompanhe. Para cada equipe fazer uma breve apresentação, então já vai reunindo o grupo e eu vou pedir para cada uma falar um pouquinho sobre de onde qual competição está assim inscrita, tá ok? Depois do sucesso do ano passado, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, abriu as portas em 2019 para a segunda edição do CubeDesign. O torneio reúne alunos do ensino fundamental até a pós-graduação, que se organizam em equipes para desenvolver pequenos satélites chamados de CubeSats. Eu acho que a maior experiência que a gente teve com gerenciamento de projetos, com essa questão de pensar, resolução de problema, identificar, aplicar mesmo todo aquele conhecimento que a gente tem na faculdade é nesse tipo de evento. Tanto no ano passado quanto nesse ano, a gente buscou muito entender o que a gente estava fazendo e pedir ajuda para professor, para alguém que da área. Então, você trabalha de uma forma muito ampla todas as habilidades que é necessário, no nosso caso, que somos todos alunos de engenharia. Então, o engenheiro ele tem que saber fazer projeto, ele tem que saber planejar, tem que saber montar, tem que ter o conhecimento básico e tem que saber falar, tem que saber apresentar, tem que saber conversar com os outros. Bom dia, pessoal. Meu nome é Matheus, eu sou da equipe Façanhas ao Cubo, represento o pessoal de Sorocaba, Faculdade de Engenharia lá de Sorocaba. A gente está na nossa segunda participação aqui no CubeDesign. A primeira foi a nossa primeira experiência, então a gente está aí há um ano já trabalhando com nanosatélites. Viemos esse ano com cerca de 9 integrantes e eu acho que é isso. Apesar de pequenos, os CubeSats não são de brinquedo. Há diversos exemplos de satélites como estes que já foram lançados e operam com sucesso. O próprio ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, lançou recentemente um nanosatélite ao espaço, o chamado ITASat. A primeira coisa que a gente observa é que ninguém é indiferente à engenharia espacial. A engenharia espacial é apaixonante. Então, diferente de alguns TCCs, de alguns trabalhos que a gente faz na graduação, que muitas vezes a gente faz para passar, ninguém está aqui para passar. Todo mundo está aqui porque tem aquele algo a mais, que é esse bichinho, essa coisa maravilhosa da engenharia aeronáutica, da engenharia aeroespacial. Então, primeira coisa, todo mundo tem brilho no olho. Boa tarde, gente. Eu sou o Gabriel Fonseca, aqui representando a Minerva Rockets, e vim apresentar o nosso projeto de CubeSat, que é o ALSat 0. Se chama ALSat porque a mitologia romana, o mascote da deusa Minerva era uma coruja. A segunda coisa, seja numa grande agência espacial, seja num concurso para estudantes como esse, a engenharia espacial é desafiadora. Você nunca consegue fazer o satélite no tempo que você quer e nunca consegue fazer o satélite com o dinheiro que você tem. Então isso faz com que você tenha que criar uma série de artifícios, e artifício é engenharia em alto nível, e nem que essa engenharia em alto nível seja uma improvisação, ela continua sendo em alto nível, e isso a gente vê nesses estudantes, que às vezes fazem o satélite em poucas semanas, às vezes viram à noite para fazer. Nós estamos no final de semestre agora, na maioria das universidades brasileiras, então todo mundo já está cheio de prova, e as pessoas vêm aqui e faz aquele monte de prova e ainda faz um CubeSat, faz um projeto, faz algumas apresentações brilhantes. Durante a competição, os alunos apresentam projetos, fazem a construção e ainda participam de simulações e testes nas mesmas instalações onde são testados os satélites brasileiros, como o Cibers e o Amazônia. A gente coloca as provas de apresentação formal, que foi feita nessa manhã. Existem os testes ambientais, que é o de vibração térmico, e também tem um teste funcional, né, que nesse ano é uma aquisição de uma imagem e detecção de pontos de queimada na floresta. Todas essas provas elas são obrigatórias. Então, se alguém foi eliminado em uma etapa,
não existe, na realidade, formalmente uma eliminação. Todas têm que fazer esse percurso da competição e todas elas são pontuadas por cada etapa. Inédito na América Latina, o evento tem o objetivo de fazer a divulgação científica dos trabalhos do Instituto, além de incentivar estudantes para a carreira na área espacial. Em 2019, o torneio cresceu e ganhou novos sotaques. Que sea un proceso de aprendizaje en el que desarrollemos un producto totalmente hecho por estudiantes. Ese es nuestro enfoque principal y lo logramos. A competição é dividida em 3 categorias. A mocap é voltada aos alunos do ensino fundamental e desafia as equipes a produzir uma espécie de maquete, seguindo modelos de satélites pré-definidos. A seriedade é tanta que os modelos são sorteados. Para o público do ensino médio, a categoria CANSAT apresenta um percurso de testes para comprovar se os satélites envolvidos pelos alunos têm capacidade para se comunicar com a Terra, por exemplo, entre outras funções. A última categoria é para projetos mais complexos, voltada para o público universitário e também de institutos de pesquisa e empresas. Essa turma participa de simulações de condição de lançamento e funcionamento operacional do satélite. Para eles, o foco é fazer a carga útil, como câmeras que farão as imagens da Terra, por exemplo, além de questões envolvendo suprimento de energia, comunicações, entre outros detalhes do projeto. Essa competição trouxe pra gente tudo, né? Um pacote completo. Então a gente se desenvolveu muito do ano passado para cá, não só como pessoa, né, como aluno que está ganhando conhecimento muito grande nessa área espacial, mas também como profissionais. Hoje a gente tem muito mais segurança, trabalha sempre sob pressão numa competição, a gente chega aqui, dá problema, você tem que resolver na hora, você tem que pensar, então é um aprendizado muito grande, é uma oportunidade assim, sem comparação, é muito legal, é muito gostoso. Nessa segunda edição, a gente colocou como aberto a inscrições. Então não existe, por enquanto, nenhuma pré-seleção. Num futuro, talvez, dependendo do número de candidatos, a gente teria que adotar algum critério de seleção para aprovação no certame. O CubeDesign é uma realização da pós-graduação em Engenharia e Tecnologia Espacial do INPE e nós vamos saber mais sobre o torneio neste programa. Muito legal a competição entre as equipes. Vamos ver agora num VT como é que se desenrola esse trabalho, como é que as equipes competem entre si e como que se dão os testes nos satélites que esses estudantes construíram. Acompanhe. A primeira atividade dos alunos no torneio é fazer uma apresentação do projeto do nanosatélite aos demais alunos participantes. Eu sou o Gabriel Fonseca, representando a Minerva Rockets da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou a Anne, eu sou representante da equipe Sirius Aerospace da UFMG. Ele consiste, primeiramente, num controle térmico passivo, que isola as baterias com ABS e fibra de vidro e também uma camada de alumínio. E o computador de bordo por si, ele faz o papel de fazer a comunicação entre as placas e processar todos os algoritmos, inclusive conversar com o microcontrolador do sistema de potência e energia. Na atividade, além de apresentar conceitos do projeto, os alunos também têm que responder perguntas dos colegas. Como que vocês fizeram para calcular as constantes de calma do motor? A gente acabou não indo tanto para essa parte. Foi uma ideia que a gente teve inicialmente, mas devido aos problemas, como a Vitória falou, que a gente acabou não chegando tão a fundo. Concluída a parte formal do projeto, é o momento de mãos à obra para concluir a montagem dos satélites antes dos testes de desempenho. E é nesse momento em que surgem as dificuldades. Nós estamos terminando de testar e arrumar alguns componentes do nosso CubeSat, que é o nosso protótipo do nanosatélite, mais especificamente da parte de controle de altitude, que nós estávamos com algum probleminha de conexão na nossa roda de reação. Então nós estamos terminando para poder participar dos testes da competição. Todo mundo fala que o controle de altitude é assim, o principal desafio tecnológico. Vocês acham que é isso mesmo? Foi sem dúvida uma parte muito complexa e bem difícil para a gente trabalhar. A gente acabou perdendo algumas noites de sono, tendo que focar realmente nesse subsistema para chegar aqui e dar tudo certo.
No CubeSat, o principal desafio ele é o controle de atitude. O controle da roda de reação é um pouco complexo. Acho que foi onde a gente mais teve que buscar conhecimento, teve que conversar com professores. E já no CANSAT, também comentando, o espaço pequeno, a dificuldade de colocar os componentes lá dentro dificultou também a equipe. A gente teve algumas dificuldades, sobretudo orçamentárias. É uma grande dificuldade fazer projetos espaciais com componentes de baixo custo, porque a gente se sujeita a riscos que não necessariamente são possíveis de serem previstos assim, ao longo da execução do projeto. A competição dura 4 dias e depois das fases preliminares tem início o período de testes em que os satélites serão submetidos a provas que comprovam o seu funcionamento e a sua eficácia. Ontem foram feitos os testes climáticos que simula um período de órbita do satélite, em que ele passe pelo Sol, fica em eclipse, então a temperatura oscila até em torno de 50, 70 positivos, menos 10, menos 50 negativos, é ajustável. E essa variação simula essa órbita do satélite durante 5 a 7 horas e o objetivo é saber se a bateria vai durar esse tempo todo de operação. E colocamos na companhia de cada um dos líderes os CubeSats dentro da câmara de ciclagem térmica. Em cada um dos CubeSats foi colocado um termopar e foi possível seguir a temperatura que os CubeSats atingiam durante os 2 ciclos térmicos que foi previsto para a competição. Fala pessoal, beleza? Agora acho que não dá para ver no relógio, mas são 8h45 da noite e a gente está aqui no hall de integração do Laboratório de Integração e Testes e as equipes estão aqui ainda, estão terminando o ensaio da térmica. E aí a galera está aqui agora pegando a telemetria dos CubeSats que estão lá dentro da câmara térmica. Vou dar uma passada aqui. O Márcio é um dos alunos que participou do Cube Design desse ano. Ele esteve dentro do Laboratório de Integração e Testes, o LIT, durante os testes de ciclagem térmica e atacou de repórter por um dia para mostrar como tudo é feito. Aqui tem essa outra equipe aqui, ó, pessoal, por favor aí. Nós somos da equipe Cefast Aerospace, do CETEC de Belo Horizonte, Minas Gerais. E nós estamos aqui no IN, então o nosso CubeSat sendo testado aqui na ciclagem térmica. Na ciclagem térmica, legal. Opa, tudo bom? Qual é o seu nome, sua equipe? Eu sou a Beatriz e sou da equipe Facens ao Cubo. Ah, legal. Lá de Sorocaba? Isso, lá de Sorocaba. Ah, bacana. E vocês estão fazendo aqui, estão fazendo a telemetria como? Estamos fazendo a telemetria por VRF. Pelo que deu tudo certo a telemetria, porém a gente não conseguiu pegar os dados do sensor, infelizmente. Ah, entendi. Bom, mas o resto veio tudo certo. Ah, bacana. É importante depois no funcional, a gente vai ver se vai funcionar depois da térmica, né? Legal, valeu. Após os testes climáticos, foram feitas as verificações. Essas verificações são de verificação se o satélite ainda está ligado, se ele está comunicando, ou seja, ele sobreviveu ao teste, se ele está transmitindo as temperaturas internas da bateria ou se ele também conseguiu gravar toda a variação de temperatura ao longo do teste. Algumas equipes conseguiram fazer todo o processo, gravar tudo, ter todo o resultado, a gente conseguiu ver o gráfico de toda essa variação. Algumas equipes só conseguiram coletar os dados de temperatura na hora, ou seja, ainda estava funcionando. E algumas equipes a bateria não aguentou, não sobreviveu ao teste e o satélite foi declarado como morto em órbita. Os dados da temperatura conectado direto no cabo? Sim. Tá, então façam isso. Sim. Baixem os dados. Eu estou colocando 2 vezes. Então, o primeiro V que fez o teste, o segundo que sobreviveu. Todo mundo está bem nervoso. Ontem nós passamos pelos testes de ciclagem térmica, ocorreu tudo bem.
deu tudo certo, mas a gente está bem ansioso porque é um trabalho de muito tempo, muito pensado, muito dedicado, teve muito esforço de todo mundo e a gente quer ver a coisa acontecer e dar tudo certo. Hoje nós vamos fazer as missões. As missões, elas vão fazer testes de funcionalidades nos CubeSats. O primeiro teste é feito, de certa forma, para ver se ele está funcionando. Quando o satélite chega em órbita, a primeira coisa que ele tem que fazer é verificar a comunicação. Então nós vamos fazer essa comunicação, ver se ele consegue comunicar, o satélite está respondendo. Nós vamos simular a abertura de um dispositivo, de algum experimento. Então é enviado um telecomando para abrir esse dispositivo, que vai funcionar durante a órbita do satélite. Nós vamos verificar também se sobre a luz intensa ou sobre o sol ele carrega as baterias, que é uma preliminar para o satélite operar no espaço com energia solar. Então, feitos esses testes básicos, a gente garante que o satélite sobrevive em órbita para operar. Agora, nesse momento, a gente está fazendo a instrumentação dos satélites, né, dos nanosatélites. Então, a gente está instalando acelerômetros, que são sensores de vibração, para a gente poder medir essa aceleração no momento dos testes de vibração, né, os ensaios dinâmicos que a gente vai fazer. O nosso setor, ensaios dinâmicos, parte dele é aqui. Né, a gente vai medir a vibração nesses shakers, né, que são vibradores, né? E em função da massa e da aceleração a gente aloca os equipamentos em determinados shakers. No caso a gente vai usar o shaker maior, que é de 160 kN, tá? E todos os testes vão ser feitos lá. O teste em si ele é bem curto, né? Vai ser em cerca de 2 minutos. Eu acho que vão ser 2 minutos exatos, né? Para simular a condição de lançamento do satélite. Mas o que demora mesmo é esse pré e o pós também. Então, se a gente somar tudo, né, todo o tempo, o teste equivale a 10%, 6% do tempo total, né? O teste em si, de vibração. Aí a gente entra com os testes mais específicos. Por exemplo, saber se o satélite consegue determinar a orientação que ele está no espaço, para onde que ele está apontando. A gente faz também verificações se ele consegue apontar para um lugar diferente. Ele determina que está apontado para o norte e depois quer apontar para o leste, para fazer alguma aquisição, algum experimento. Esse é o controle de atitude. E por fim, existe o experimento da missão, que é o imageamento. Existe uma câmera acoplada ao CubeSat, em que ele é mandado um comando para apontar para uma certa imagem e várias imagens são passadas na frente dessa câmera, contendo variações na floresta. Então eles devem identificar a variação na densidade da floresta, dar uma resposta sobre essa variação, o quanto de floresta que foi desmatado, o quanto aumentou de área não florestal, e identificar também focos de queimada. Existem pontos vermelhos que são exibidos que simulam pontos de queimada e esses focos vermelhos devem ser identificados a sua coordenada geográfica. Então são esses 3 pontos, eles têm que calcular a coordenada geográfica e devolver para a gente os focos de incêndio. Então, nosso CubeSat está pronto, a gente acabou de fazer a missão de vigilância amazônica, que a gente tirou as fotos na sala e agora a gente está fazendo o processamento de imagem nesse computador. Primeiramente a gente olhou a missão, a gente meio que não sabia o que fazer, então foi buscar atrás do conteúdo, correr atrás, que foi meio que uma matéria nova, assim, que a gente não sabia. Bueno, trabajamos mucho en este proyecto y el objetivo futuro es poder crear un modelo que vuele y poder lanzarlo. Programa Brasil Consciência volta num instante para falar mais sobre esse universo dos pequenos satélites. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência no ar, trazendo para vocês o que de melhor aconteceu na segunda edição do torneio
Cube Design, uma competição realizada pelo INPE para que estudantes do ensino médio, fundamental e superior possam aí desenvolver as suas habilidades na construção de satélites que podem sim ir ao espaço. Vamos ver agora uma parte divertida dessa competição, a competição de lançamentos dos satélites. Acompanhe no VT. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lançar. Utilizando um lançador que usa água e ar comprimido para dar impulso aos satélites, a competição analisa aspectos como o sucesso na abertura do paraquedas. A performance em voo não pode ser comparada aos foguetes com outros tipos de propulsão, mas o voo do protótipo é interessante mesmo para quem não tem tanta afinidade com engenharia aeroespacial. Muito mais do que o resultado e a competição, a solidariedade e o espírito estudantil estão presentes. Cada equipe pode fazer apenas 3 lançamentos. E esta, na sua primeira tentativa, acabou perdendo um dos equipamentos. Na segunda experiência, o nosso cassete ficou destruído. A gente perdeu a memória onde estavam os dados para saber o que aconteceu. A gente precisa recuperar os dados para saber o que aconteceu com a experiência, assim, onde esteve o problema, né? E a gente fez um mutirão lá no campo para recuperar o excedente. Então todas as equipes ajudaram para recuperar os dados e aí a gente conseguiu consertar o problema e no terceiro lançamento deu certo graças à ajuda de todos, né? Eles estão muito contentes, aplicaram os conceitos de engenharia na parte do desenho e ontem foi a prova de fogo, né? Validar os conhecimentos com o lançamento, né? A gente teve, nos 2 primeiros lançamentos a gente teve vários problemas, né? E no terceiro lançamento eles conseguiram lançar o paraquedas de forma autônoma, né? Que era um requisito da missão, né? A queda foi suave e a gente conseguiu cumprir com a missão. Creo que fuimos el único equipo que logró abrir el paracaídas y realizar un descenso suave de lo que fue el Kansas. Así que estamos muy contentos y esperamos que esta experiencia sea de mucha ayuda a los jóvenes de Paraguay. Muito bacana aí os foguetinhos voando com impulsão à água. Em 2019, o torneio Cube Design tornou-se internacional. Pela primeira vez, na segunda edição, foram aceitas inscrições de equipes de outros países aqui da América do Sul. Vamos acompanhar no próximo VT quem são essas pessoas que vieram até São José dos Campos para inscrever os seus satélites na competição. O idioma espanhol marcou presença no segundo Cube Design, competição que reuniu estudantes do ensino fundamental à pós-graduação em São José dos Campos. 4 miembros del equipo
más. Somos de la Universidad de San Martín y estamos en esta competencia representando al Instituto Colón y a la Universidad de San Martín con nuestro CubeSat Pujay. Equipes de países como Paraguai e Argentina compareceram e o conteúdo de seus projetos agradou bastante a comissão organizadora do evento. Excelente nível, né? Vocês são alunos de que faculdade, exatamente em qual nível também? La Universidad Nacional de San Martín, UNSAM. La carrera es Ingeniería Espacial. São alunos de graduação, mas nível de maestria, mestrado? No, grado. Grado. E quantos anos? La carrera, 6. 6 anos. A impressão que a gente tem é que o Cube Design, comparado com a primeira edição dela, ele ficou bem mais competitivo. A gente abriu para a América Latina e com isso a gente consegue diferenciar os diferentes níveis que as equipes estão se preparando e também é um ambiente de aprendizado, onde uma equipe compartilha informação com a outra e de uma certa maneira ajuda todo mundo a crescer em termos de opções, de projeto e tecnologia. Soy Klaus Rosito, de la Universidad Nacional de San Martín, del Instituto Colón. Venimos de Buenos Aires, Argentina. Qual que é a expectativa aí desse teste de vibração? Você acha que foram bem? Como é que é? Esperamos que haya salido todo bien. Ahora están todavía revisando los resultados para ver si coinciden con la simulación. Nosotros hicimos simulación de la estructura y tenemos mucha confianza de que van a salir bien. Esta é a primeira vez que o Cube Design recebeu inscrição de estudantes de outros países. Yo soy Lucas Moreira, estoy viniendo desde Paraguay. Estamos participando en el Cube Design en la modalidad de CANSAT. Nuestro equipo se llama Curupisat. El nombre viene de la cultura paraguaya. Curupí es un personaje mitológico de la cultura paraguaya, muy conocido allá. Nosotros estamos integrando un equipo que estamos trabajando en la Agencia Espacial del Paraguay. Somos estudiantes de diferentes facultades, universidades públicas y privadas, y nos reunimos todos, gente de diferentes carreras, a intentar participar en este evento. Es muy importante para nosotros que nos inviten desde el INPE, desde Brasil, y tuvimos uma excelente experiência aqui. O interesse foi tamanho que até o diretor de projetos e pesquisas da Agência Espacial Paraguaia compareceu ao evento acompanhando a equipe de seu país. É uma agência nova, que foi criada por lei em 2014, mas só tem 2 anos de orçamento e de trabalho. A gente tem 6 engenheiros atualmente, 2 deles estão em Japão, iniciando o processo de criação de capacidades, construindo o primeiro satélite paraguaio, que vai ser lançado no ano que vem, desde a Estação Espacial Internacional, com a ajuda da Agência Espacial Japonesa. A gente tem uma equipe de estudantes de diferentes universidades que estão trabalhando com a gente na Agência Espacial, fazendo estágio e trabalhos finais de carreira na engenharia espacial. Então, eles construem pequenos satélites e também sistemas de controle de altitude. Então, eles viram a oportunidade de participar no Cube Design para mostrar as habilidades que eles estão adquirindo. E também conhecer o INPE, talvez vir para cá para fazer um mestrado, doutorado, porque a gente, para ter uma agência espacial sustentável, a gente precisa de recursos humanos formados nas diferentes áreas para desenvolver a ciência e tecnologia espacial no país. O diretor, inclusive, é um velho conhecido dos impianos. É que eu fiz aqui o mestrado e doutorado na computação, trabalhando na computação aplicada, estudando as galáxias, né? Eu trabalhava com 2 pesquisadores da computação, Reinaldo Rosa e Reinaldo de Carvalho, e a gente trabalhava no processamento de imagens de galáxias para estimar o brilho superficial. Então era um trabalho que a gente levava com o pessoal dos Estados Unidos e da França também. E então a gente, quando voltei ao Paraguai, eu achei também importante manter o vínculo com o INPE para trazer mais pessoas aqui, para ter uma equipe maior, para
conseguir levar projetos mais ambiciosos, né? Os projetos de observatórios astronômicos, projetos de CubeSats, fazer em parceria com os países, né? Porque o espaço não tem fronteira, né? Tem uma cooperação internacional nessa área. Y eso es todo por nuestro satélite. Além das atividades de competição entre as equipes desenvolvedoras de satélites, o torneio CubeDesign também reservou espaço para palestras educacionais com conteúdo de interesse aos alunos. Neste ano, o torneio apresentou o contexto da arte espacial e o uso de expressões artísticas para a construção de satélites. Que quando a Apollo 11 alunou, um grupo de artistas queriam mandar uma arte espacial e a NASA não permitiu. Mas eles fizeram amizade com o técnico que estava desenvolvendo o módulo que ia ficar na Lua. E aí eles conseguiram enviar. Então, tem essas coisas também. Mesmo que a agência espacial não tenha permitido, eles conseguiram se inserir dentro desse contexto. A arte espacial, ela vai trabalhar com as tecnologias espaciais para desenvolver poéticas sobre o espaço, ou sobre esse cosmos que a gente habita. Então vai ter diferentes categorias de arte espacial. Vai ter categorias voltadas para o hardware mesmo, né? Ou seja, fazer satélite ou ocupar carga úteis de satélite ou desenvolver hardware. Os astrônomos também, como um grupo muito forte, eles conseguiram impedir o aumento da publicidade espacial, né? Porque você sabe que a Coca-Cola, por exemplo, queria fazer um negócio na Lua, que você olhasse para a Lua, todas as noites estão lá, Coca-Cola atravessado. E isso aí são projetos megalomaníacos também da publicidade, e eu acho que um que a gente teve ano passado, que foi chocante para quem acompanhou, foi o Elon Musk lançando o carro Tesla conversível, né, com um macho, um manequim de um macho pilotando ele na órbita heliocêntrica. E tudo bem, a gente não consegue enxergar o carro, mas a gente sabe que ele está lá, a gente está convivendo com esses espectros publicitários e artísticos. Mas eles só não estão aparecendo muito mais porque existe ainda uma discussão muito pesada nesse sentido. E principalmente da parte da astrofísica e da astronomia, que são os que mais se opõem a que essas coisas brilhem muito no céu. Mas imagina assim, se fosse liberado Coca-Cola, essas grandes corporações, como é que ia estar o nosso céu? Muito parecido com os filmes de ficção científica que a gente assiste, né? Publicidades por todos os lugares e o céu completamente apinhado de programas publicitários, de propagandas publicitárias. Ultimamente, alguns programas espaciais têm aberto programas de residências para artistas dentro dos seus domínios, como a ESA abriu em 2016, ou a ESO, né, que no deserto do Atacama abriu também esse espaço para receber artistas que vão utilizar dessas tecnologias espaciais para desenvolver um sentido poético. E como não faz sentido ter um torneio se não tem resultado, nós vamos mostrar para vocês agora quem foram os vencedores dessa segunda edição do CubeDesign. Acompanhe. Na categoria Mockups destinada aos alunos do ensino fundamental, em terceiro lugar ficou a equipe do Sempre. Em segundo, a equipe Sirius. E em primeiro lugar, as meninas da Space Girls. Na categoria CanSat, em terceiro lugar ficou a equipe CurupSat. Em segundo, a DinoSat. E em primeiro lugar, a ReadySat Go. Na categoria CubeSat, em terceiro lugar, ficou a equipe argentina Pugiline. Em segundo lugar, a equipe Zenit. E em primeiro lugar, a equipe Antares da Unicamp.
Mas nem só de competições e testes vive o torneio CubeDesign. A competição de 4 dias deste ano reservou espaço também para uma confraternização entre os estudantes e teve até cantoria dos nossos futuros engenheiros espaciais. A gente encerra esse bloco dando espaço para mais esse talento deles. Acompanhe. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de Volta, mostrando hoje um pouco do universo dos nanosatélites. Nos 2 primeiros blocos, nós falamos a respeito da competição entre estudantes. E agora, nós vamos mostrar para vocês um nanosatélite de gente grande, feito aqui mesmo no INPE e que deve ir ao espaço em breve. Acompanhe no VT. Eu sou servidor do INPE e também aluno de doutorado, né? Eu fiz mestrado na área de satélites, né? Inclusive, meu mestrado foi na área do NanoSat BR2, para um teste para carga útil, né? E agora eu vou iniciar o doutorado em outra missão que se chama RaioSat, também de CubeSat. O que seria, para quem é leigo, um CubeSat? É um pequeno satélite. Aqui está um exemplo de pequenas dimensões. É um satélite que tem geralmente 10 por 10 por 10 centímetros, né? Ele tem quase as mesmas funções que o satélite real. Então você pode testar, fazer experiências, tirar fotos da Terra, por exemplo, usando um pequeno satélite, com um custo muito menor e um tempo de fabricação e desenvolvimento também menor. Esse satélite, então, ele é capaz de substituir os satélites convencionais que a gente tem? Infelizmente não, mas pode trabalhar em conjunto. E muitas coisas que você testava, né, em grandes satélites, pode testar num pequeno para depois fazer um maior. Qual que é a grande vantagem de trabalhar com o CubeSat? Porque é algo que envolve, você pode envolver universidades, escolas, né, alunos de diversas áreas. Você pode montar o seu próprio CubeSat, né? Então é uma área assim, muito mais interessante para a engenharia e ensino, né? E que motiva muito, né, o pessoal da área acadêmica. E esse especificamente que você está trabalhando faz o quê? O NanoSat BR2, ele tem 3 cargas úteis. Uma carga útil que é essa aqui, que é uma sonda de Langmuir, tá? Para estudar a dinâmica da alta atmosfera. Outra carga útil que é para estudar a posição, a atitude, né, a posição do satélite. Outra carga útil que é um experimento de eletrônica. Então são 3 equipamentos que vão aqui junto com o NanoSat para fazer experimentos e testar conceitos também. A Agência Espacial Brasileira, ela faz uma concorrência internacional. Por exemplo, o NanoSat BR-1 foi lançado por um foguete russo. Então a gente está aguardando agora o desenrolar, né, desse governo, para a gente ter uma definição qual que vai ser o próximo, quem vai fazer o lançamento para nós do CubeSat. Quando que o satélite deve estar pronto? A intenção nossa é em agosto, setembro. Os nanosatélites ocupam espaço não somente no setor civil do nosso programa espacial. O ITA, órgão militar que fica aqui do lado do INPE, também já produziu seu nanosatélite. Acompanhe no VT. A gente lançou ele em 3 de dezembro de 2018. Ele foi lançado pelo Falcon 9 da SpaceX. Ele foi lançado de Vandenberg, da Califórnia, e a gente, ano passado, fez todo o comissionamento já dele. A gente consegue comunicação com ele, ele consegue se comunicar com a Terra. E aí, com base nesse aqui, a gente sentiu que a gente conseguia, como universidade, desenvolver satélites, a gente passou para esse daqui. Esse aqui já é um satélite mais profissional.
E aí a missão desse aqui, lembra, era a formação de pessoas, ver se a gente conseguiria fazer satélites. Como a gente provou que a gente conseguia, a gente veio para esse aqui. Esse aqui já é um satélite mais profissional. Ele vai ter uma missão científica. Vocês vão perguntar, nossa, mas o que é uma missão científica? A gente quer estudar o clima espacial. Você vai falar, nossa, mas o que é o clima espacial? Exatamente. Na nossa região aqui, da linha do Equador, na parte do Atlântico Sul, os ventos solares, eles são gases ionizados. E eles fazem isso daqui, ó. Eles começam a fazer bolhas. Tá vendo que vocês não me enxergam e eu não enxergo vocês por elas? A mesma coisa acontece com a comunicação do satélite com a Terra. Então o satélite não consegue se comunicar com a Terra. Aí você vai me perguntar, o que isso me afeta no meu dia a dia, né? Na sua televisão, por exemplo, que é via satélite. Em algum momento você já viu que sua televisão perde o sinal? Você está vendo lá a sua televisão, seu desenho e perde o sinal? Acontece exatamente, vai ser causado, pode ser um dos efeitos das bolhas. Outra coisa é seu GPS também, que se comunica via satélite. Às vezes você perde o sinal do GPS. Então, um dos efeitos dessa perda dessa comunicação pode ser através das bolhas. Muito bem. Então, a gente vai mandar esse satélite, ele vai ficar bem onde tem essas bolhas. E aí ele vai com essa anteninha aqui, digamos, esse instrumento aqui, esse daqui e esse daqui. Elas vão ficar bem lá para elas poderem estudar como é que essas anomalias são formadas e para a gente poder depois modelar elas e desenvolver equipamentos que consigam funcionar mesmo com o efeito dessas bolhas. Aqui no nosso segundo stack, nesse cinzinho aqui, tá vendo? Ele já é um GPS. Esse GPS ele já vai para ver se ele consegue funcionar mesmo com o efeito dessas bolhas. Esse aqui é um projeto em parceria do ITA, do INPE, da NASA, 3 universidades norte-americanas e uma empresa privada norte-americana. Ele vai ser lançado no segundo semestre de 2020 e ele vai ser lançado através da ISS, que é a estação espacial que fica lá no espaço, vocês sabem disso? E aí um astronauta vai receber ele junto com o suprimento que eles recebem, com comida, essas coisas. Nosso satélite vai junto. E aí eles vão receber, aí através de um bracinho robótico, eles vão pegar e vão lançar o nosso satélite lá no espaço. Você gostou? Eu adorei. É mesmo? Como é que é seu nome? É Laura. Laura, você já tinha visto um satélite de perto antes? Não, meu pai sempre fala disso, mas eu nunca tinha visto um assim. Vai ser astronauta? Eu quero ser cientista de biologia, mas quando eu era pequenininha eu sonhava em ser astronauta. Obrigado, Laura. Valeu. A ideia é a gente trazer, levar conhecimento às pessoas que às vezes não sabem o que é um satélite, por exemplo, o que é uma manufatura aditiva feita pelas impressoras 3D. Então, é levar conhecimento científico para a população e, por meio disso, dessa consciência, também ver como oportunidade de carreira, de oportunidade de educação para o futuro, né? Deixando um pouco os nanosatélites de lado, vamos falar agora dos satélites de tamanho muito maior e muito mais complexos. O INPE está desenvolvendo um satélite solar. Veja no VT o que o monitoramento do Astro Rei pode nos ensinar e por que ele é tão importante. Acompanhe. Bom, nós estamos aqui entrando no laboratório de polarimetria solar da Divisão de Geofísica Espacial do INPE. Neste laboratório, nós temos em desenvolvimento o que seria o embrião de uma missão solar espacial. O Galileo Solar Space Telescope é a nossa missão solar, que é um satélite que vai ficar na órbita da Terra e vai observar o Sol. Esse satélite vai fazer observações da órbita da Terra porque nós queremos observar aspectos do Sol que não são possíveis de serem feitos da superfície da Terra por causa da atmosfera. A atmosfera filtra uma série de comprimentos de onda, uma série de informações que o Sol manda, então nós temos que sair da atmosfera da Terra para fazer observações. Aqui o design do satélite como um todo. Aqui você pode ver, nós temos aqui as duas opções. O satélite tem mais ou menos 4,5 metros de altura para a opção em órbita geoestacionária
enquanto o satélite para órbita baixa é um pouco menor, as duas configurações levando em conta a mesma carga útil, os mesmos telescópios. Então aqui você pode ver o telescópio principal e os dois telescópios menores situados na plataforma também. O Sol ele não é uma estrela parada, ela tem várias explosões e várias atividades. Este tipo de atividade vem sendo estudado desde a época do Galileu Galilei, razão pela qual nós demos este nome para o nosso projeto. O Galileu Galilei descobriu que o Sol tinha manchas e que essas manchas variavam com o tempo. Essas manchas causam uma variabilidade no espaço vizinho à Terra, afetam satélites, afetam telecomunicações e uma série de outros artefatos. Essas variações também afetam o clima da Terra e determinam, por exemplo, em longos períodos, se nós vamos ter climas mais quentes ou mais frios. Então existe uma série de fenômenos físicos que baseiam o tipo de observação que a gente está tentando propor, mas basicamente o instrumento que a gente está propondo é um imagiador que nos permite então identificar a variação da estrutura magnética do Sol a partir de um conjunto de imagens em diferentes comprimentos de onda, ou seja, em diferentes cores e também em diferentes estados de polarização. O grande desafio tecnológico que existe nesse satélite é conseguir fazer observações do campo magnético que existe no Sol na cromosfera, que é uma camada um pouco mais externa do Sol. Isso nunca foi feito até hoje. Essas observações são importantes para alimentar modelos que prevêem a evolução do campo magnético do Sol. O Sol, assim como a Terra, todos sabem que na Terra, se você tiver uma bússola, ela tem um campo magnético e se orienta de acordo com o campo magnético da Terra. O Sol também tem um campo magnético. Esse campo magnético é o principal agente que determina se vai haver explosões solares, se vai haver atividade solar, se vai haver mais irradiância ou menos irradiância que afeta o clima. Então, entender este campo magnético é muito importante. Isso aqui são as duas configurações, então são dois telescópios parecidos com esse para imagiar o Sol como um todo e um telescópio maior para imagiar em alta resolução. Esse é um telescópio então de 50 centímetros, que é equivalente ao que a gente tem dentro do laboratório. Esse Galileu Solar Space Telescope é um satélite que vai revolucionar a pesquisa em física solar aqui no Brasil e também vai colocar o Brasil, possivelmente, numa posição de liderança nessa área, porque ele propõe cargas úteis e instrumentação que são revolucionárias para a sua época, para a época que nós estamos. Um dos aspectos é a própria observação no ultravioleta do instrumento chamado espectropolarímetro, que é o capaz de detectar a presença do campo magnético na atmosfera do Sol, e também câmeras para posicionamento do Sol em alta resolução, ou seja, o próprio instrumento que vai realizar as observações tem condições de dar um feedback para a plataforma espacial como um todo se reposicionar. Boa parte dessa tecnologia não é possível ser feita dentro do Brasil no momento e abre uma porta muito grande para o desenvolvimento da indústria nacional, uma vez que consiga trazer novos parceiros para o projeto, é possível abrir caminhos para desenvolver tecnologias como o desenvolvimento das câmeras, sistemas de conhecimento do apontamento, por exemplo. Então, são todos elementos que podem ser desenvolvidos na indústria nacional. Tem, é claro, alguns pontos, como por exemplo o telescópio de 50 centímetros, precisa de características muito especiais que possivelmente não sejam desenvolvidos dentro do tempo de vida da missão, de desenvolvimento da missão. Então, uma parceria com tanto parceiros da Europa, ou dos Estados Unidos, ou do Japão, ou China, podem contribuir bastante para acelerar o desenvolvimento desse projeto. Nós dizemos isso porque esse projeto é concebido e feito com parceiros internacionais da mais alta qualidade. Então, nossos colegas da Alemanha, do Instituto Max Planck para a Pesquisa do Sistema Solar, eles estão de acordo com o nosso projeto e estão supervisionando e nos dando apoio para o desenvolvimento dessa missão. Da mesma forma, nós temos apoio de instituições nos Estados Unidos e também em outros países desenvolvidos.
E esse instrumento é muito importante para a manutenção da pesquisa espacial do Brasil. Essa é a nossa humilde opinião. O projeto iniciou no final de 2013, quando surgiu uma oportunidade dentro do INPE, em que foi aberta uma chamada para que novos projetos fossem apresentados. O nosso projeto foi apresentado com esse cronograma e, a partir daí, a gente começou a formar um time de trabalho para executar ele em algumas fases. E nós, então, propusemos a criação a instalação de um observatório espacial para a observação solar, mas antes disso nós precisávamos começar com uma demonstração de que o conceito da nossa observação era correto. Então foi iniciado um laboratório, esse laboratório que nós estamos hoje, onde foi criado então o demonstrador de conceito, que é o primeiro protótipo do instrumento solar para observar esse comprimento de onda que a gente gostaria. Na verdade, é todo esse conjunto de instrumentos aqui. Na esquerda a gente tem a parte de eletrônica e controle. Aqui a gente tem um pouco mais de controle também do equipamento. E a parte ótica está localizada nesse conjunto de mecânico aqui. O principal componente é esse filtro, que é o Fabry-Perot, que é justamente o que realiza a formação daqueles anéis que eu expliquei anteriormente. Mas também tem uma série de outros componentes que ajudam a filtrar a luz solar e a modular também em termos de polarização. Nós temos duas câmeras, como eu tinha falado anteriormente. Uma é para fins científicos, que é para observação solar propriamente dita, e outro que é para posicionamento dos espelhos que trazem a luz até o nosso laboratório. Então esse instrumento foi construído ao longo dos últimos 5 anos, foi, eu diria, muito bem sucedido, com dinheiro do governo, sempre auditado, sempre com revisões periódicas e com uma equipe de trabalho trabalhando sério. E essa equipe conseguiu, em julho do ano passado, realizar o primeiro teste com o nosso demonstrador de conceito, apontando ele para o Sol e obtendo a primeira imagem que nos deu uma segurança de que a gente vai conseguir realizar as observações. Você pode ver que é bastante ruidoso, porque a gente ainda está trabalhando no software para redução de dados, mas é possível identificar claramente a presença do disco solar dessas regiões mais escuras ou mais brilhantes, que correspondem a regiões com presença de campo magnético. Essa imagem é bastante emblemática. Essa aqui é uma imagem do satélite da NASA, para o mesmo instante que a gente fez a nossa observação, em que também é possível observar as duas regiões que estão lá no Sol. E é claro, com todas as condições diferentes que a gente tem dentro do laboratório, a gente também consegue identificar as mesmas estruturas. E por falar em grandes satélites, vamos ver como é que estão os preparativos para o lançamento do Sibers 4A, o satélite construído em parceria entre Brasil e China, que vai ao espaço ainda neste ano. Veja no VT. O satélite sino-brasileiro foi aprovado na revisão final de projeto realizada em território chinês, onde o Sibers está desde setembro, depois de ter sido transportado do Brasil até o laboratório da CAST, a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial. A revisão final é a última etapa antes do lançamento do satélite, previsto para o mês de dezembro. O trabalho foi feito por 19 especialistas do INPE enviados à China, além de 39 pesquisadores e técnicos da própria CAST. Também estiveram presentes representantes da Embaixada do Brasil em Pequim, da China Aerospace Science and Technology Corporation, da Administração Nacional do Espaço Chinesa e do Center for Resource Satellite Data and Applications. No Brasil, o satélite foi montado, integrado e testado no LIT, o Laboratório de Integração e Testes do INPE em São José dos Campos. No momento, o Sibers 4A está sendo acondicionado para ser transportado à base de lançamento de satélites em Taiwan. O transporte deve ser feito no início de novembro.
O Cibers 4A é o 6º satélite desenvolvido em parceria entre o Brasil e a China. O acordo, inclusive, é o primeiro do gênero firmado entre 2 países do Hemisfério Sul. O Cibers 4A leva a bordo 2 câmeras brasileiras, a MUX e a WFI, além de uma câmera chinesa chamada de WPM. A MUX irá gerar imagens de 16 metros de resolução com revisita de 31 dias. A WFI possui resolução de 55 metros e revisita em 5 dias, enquanto a WPM conta com resolução de 2 metros em modo pancromático e de 8 metros em RGB. As especificações do satélite sino brasileiro são similares às dos programas de sensoriamento remoto orbital mais utilizados em todo o mundo, como o Landsat dos Estados Unidos e o Copernicus da União Europeia. Os dados do programa Cibers estão disponíveis aos usuários no catálogo online do INPE. A oferta gratuita de imagens de satélite beneficia o sistema de gestão do território do próprio governo, a pesquisa nas universidades e o desenvolvimento de empresas privadas que geram emprego e renda a partir da tecnologia nacional. Falando de satélites brasileiros, nós não poderíamos deixar de citar o modelo Amazônia 1, que entrou em fase final de construção de seu modelo de voo. O satélite vai ser lançado no ano que vem, mas tem muita novidade. Acompanhe no VT. O Amazônia 1 está avançando sem maiores problemas para as etapas finais de preparação antes do lançamento, que deverá acontecer em 2020. Os técnicos do INPE já conseguiram concluir a revisão crítica de todo o projeto e de todos os sistemas necessários para o funcionamento do equipamento. E agora, eles estão concentrados na construção do modelo que irá efetivamente ser lançado ao espaço. O Amazônia 1 é o primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. O satélite também é o primeiro construído a partir da plataforma Multimissão, uma estrutura inovadora desenvolvida pelo INPE que é capaz de se adaptar a diferentes tipos de missão e, assim, reduzir o custo de construção de novos satélites. O Amazônia 1 fornecerá imagens para o monitoramento ambiental e da agricultura em todo o território brasileiro, com alta taxa de revisita. Servirá ainda para o monitoramento da região costeira, reservatórios de água, desastres ambientais, entre outras aplicações. Os dados estarão disponíveis para a comunidade científica, órgãos governamentais, assim como para usuários comuns interessados na compreensão do ambiente terrestre. O programa Brasil Consciência de hoje fica por aqui. Você que nos acompanha pelas redes sociais pode acessar todo o nosso conteúdo pelo nosso canal no YouTube, que está aí para você na tela. Quem tiver curiosidade e quiser conhecer os demais programas feitos pelo SINDCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí também na tela para você. Nós voltamos em uma semana com mais um programa inédito para você. Um abraço, ótima semana, tchau!